Fala galera, boa tarde para vocês. Professor Edson Santos aqui. A partir de agora estamos retomando, tá, pessoal? As nossas aulas online, beleza? Tô aqui para mais essa aula de recrutar. A gente vai falar sobre recrutamento e seleção do módulo de recursos humanos, beleza, galera? Lembrando que já finalizamos as aulas do módulo de gente, desculpa aí, estou desacostumado, fiquei destreinado aí em relação às aulas online, beleza? Perdoa aí todo mundo. Galera, então vamos retomar, lembrando que já terminamos as aulas sobre administração, beleza? E vamos lá, segunda aula, eu já havia começado o módulo de recursos humanos e vamos para a nossa segunda aula aqui. A gente vai falar sobre recrutamento e seleção de profissionais, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem a falar sobre recrutamento e seleção? O que é isso? Qual a definição de recrutamento e seleção? Recrutamento e seleção é o nome dado ao sistema de recursos humanos que tem a função de atrair e escolher as pessoas mais indicadas para trabalhar em uma determinada vaga de uma organização. Lembrando, tá, gente, que a gente já aprendeu lá no módulo de administração que quando a gente fala de uma organização, a gente está falando de uma empresa, tá, gente? De uma empresa, de uma repartição pública, de uma ONG, né? Ou do que for, tá? É uma empresa. É muito comum que esse termo sejam empregados juntos, como se fossem sinônimos ou atividade única, porém trata-se de duas funções distintas que se complementam e que dependem uma da outra para garantir maior eficiência. Vamos entender melhor cada uma delas a seguir. Então, gente, olha só. Recrutamento e seleção. Vocês vão ver essas duas palavrinhas sempre andando juntas. Vocês vão ver que em vários contextos, né, vocês vão ver recrutamento e seleção. São duas coisas diferentes, tá, galera? O recrutamento é uma parte inicial e a seleção é a parte final, beleza? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo slide aqui. Recrutamento. O que é a parte inicial? O recrutamento. O recrutamento é o conjunto de informações, de procedimentos e de técnicas usadas para atrair candidatos potencialmente qualificados para ocupar as vagas existentes em uma organização. A finalidade do recrutamento é trazer o máximo de profissionais possíveis dentro das especificações necessárias. Tá, vamos lá. Vamos trocar isso daqui em miúdos. Vamos traduzir para uma linguagem simples. Pessoal, hoje no Brasil, né, não só no Brasil, mas também no mundo, né, muitos países, né, na verdade, conheço, né, um país que o índice de desemprego seja zero, tá, galera? Então, em todo lugar vamos encontrar pessoas desempregadas. E quando encontramos pessoas desempregadas, o que essas pessoas precisam? De emprego. O que elas estão procurando? Um emprego, ou seja, uma recolocação no mercado de trabalho. Só que o que essas pessoas utilizam para encontrar um emprego? Para buscar, né? Para mostrar para a empresa, olha empresa, eu sou, tá, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, um exemplo, o Alexandre, todo mundo aí já conhece o Alexandre, né? Ó, olha pessoal, eu sou o Alexandre, eu sou um profissional e eu estou procurando emprego. Qual que é a ferramenta que o nosso amigo Alexandre vai procurar? Vai usar, desculpa, ele vai usar do currículo. Então o Alexandre vai pegar, vai fazer um currículo e vai começar a mandar para as empresas. Só que ele vai deixar esse currículo lá. E o que vai acontecer com esse currículo? Se a empresa não estiver precisando de funcionário, não vai acontecer nada, entendeu? Provavelmente não vai acontecer muita coisa com ele. Vai ficar arquivado, né?
Na melhor das hipóteses, o currículo do Alexandre vai ficar arquivado lá na empresa. Para quando tiver uma vaga, a empresa entrar em contato. Mas existe o caso de uma empresa estar precisando de um profissional, de um determinado profissional, e fazer um anúncio. A partir do momento que a empresa anuncia uma vaga disponível, ela tem que fazer o quê? Ela tem que descrever essa vaga, né? Ela tem que mostrar para as pessoas, para os possíveis candidatos a essa vaga, tudo o que é necessário para a pessoa trabalhar ali naquela empresa. Então, o Alexandre vai fazer o currículo dele e ele vai ler o anúncio da empresa. O anúncio, a empresa vai falar quais são as qualidades profissionais que a pessoa tem, qual é a qualificação, quanto essa pessoa estudou para fazer aquilo, se essa pessoa tem experiência. Então, tudo isso vai entrar em contexto para que o candidato lá, o Alexandre, consiga o seu emprego. Porém, muitos currículos chegam. E, gente, vamos fazer uma comparação, tá? As pessoas normalmente não leem muito bem as coisas, né? Que estão ali escritas. As pessoas não têm muito o hábito, né, de absorver as informações. Então a pessoa lê, tem vaga, a pessoa vai lá e manda o currículo. A pessoa nem viu direito para que era aquela vaga. Então, esses currículos eles têm que ser separados, ou seja, a pessoa vai fazer o recrutamento, né? Vai começar a separar esses currículos para entrar em contato. Então, quando esses currículos foram separados, ou seja, sei lá, a cada 100 currículos, podem ter uma ideia que de 100, no máximo 30 currículos vão ser currículos corretos para aquela vaga. Então, normalmente 70% dos currículos que chegaram não vão servir para aquilo ali. Depois, pessoal, no próximo passo, depois que esses currículos foram separados, né? E a gente ainda está falando aqui, ó, o segundo parágrafo aqui, ó. Logo estamos falando de etapas que envolvem a descrição da vaga, ou seja, tudo isso que eu falei. E quando o currículo chega e ele vai ser, né, separado, aí começou o processo de seleção, certo? A partir do momento que um profissional da empresa ela ligou, ó, opa, quero falar com o Alexandre, aí o Alexandre, sou eu mesmo, tal, e chama o Alexandre para entrevista, bum, é ali que começou o processo de seleção. A partir do momento que o Alexandre entrar lá naquela empresa, ele já vai estar sendo observado, beleza? Vai estar já naquele processo de seleção. A seleção é a etapa na qual o profissional será escolhido para o preenchimento da vaga. Desde o início do recrutamento até o final da seleção, existem inúmeras ações, atividades que visam encontrar os candidatos que estão alinhados ao perfil desejado e com maior potencial de envolvimento com a cultura organizacional. Os critérios para fazer uma boa seleção são muitos, né? E muito variáveis, conforme as características do cargo em questão. No processo de recrutamento e seleção, como um todo, são utilizadas diferentes ferramentas táticas que tornam os resultados mais certeiros, como veremos em detalhes, né? Isso porque eu coloquei veremos em detalhes, galera, porque a gente vai falar o módulo inteiro sobre isso, beleza? Quais são essas técnicas, tá? Que vão ser utilizadas, beleza? Bom, primeiro, entrevista. Pessoal, a entrevista é uma parte assim bem temida, né? Pelos candidatos. Por quê? Porque na entrevista
você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, você vai ter que mostrar para essa pessoa que você é bom, que você sabe, que você é capaz, você vai ter que dar o seu melhor naquele momento. Então, a entrevista é uma parte assim que dependendo do cargo, dependendo do profissional, é uma experiência bem complexa, tá, gente? Bem difícil até, porque cria-se uma expectativa, ainda mais quando é ali o primeiro emprego. Então, é assim mais ou menos uma entrevista. Na entrevista, você vai receber várias perguntas, você vai ser indagado por várias coisas e você vai ter que responder ali, sempre sendo verdadeiro e dando o seu melhor, beleza? Depois que você passou por uma entrevista, existem empresas, né? Existem cargos, existem situações de você fazer uma prova. Nossa, professor, mas prova? Eu pensei que quando eu saísse da escola ia acabar as provas da minha vida. Aí eu digo uma coisa, é aí que vocês se enganam, gente, porque tem muitas empresas que usam provas, né, sendo ela um dos processos, né? Prova de conhecimentos gerais, português, matemática, redação, tá, gente? Existem empresas que no processo seletivo você tem que fazer a temida redação. Então é por isso que a gente sai da escola, mas a escola nunca deve sair da gente. A gente tem que saber fazer uma redação, saber escrever, né? Belezinha, evitar erros de português e coisas do tipo. Bom, gente, então sempre lembrem-se disso. Matemática, né, os cálculos básicos, dependendo do cargo que você for desempenhar, a empresa que você almeja ali, você pode ter até matemática financeira na sua prova. Conhecimentos gerais, se você sabe coisa ali da atualidade, tá, gente? Então, é por isso que um profissional que está procurando emprego, ele sempre tem que estar ligado nos assuntos do momento, certo? E tudo mais. Além de prova, além de redação, além de entrevista, tem mais alguma coisa, professor? Sim, senhores. Tem muitas vezes tem testes, né, de dicção. O que que é um teste de dicção, gente? Dicção é você falar corretamente as palavras, tá bom? Sabe aquela pessoa que ao invés de falar cérebro, fala cérebro? Sabe aquela pessoa que fala problema? Então, essas pessoas que vão sendo eliminadas, tá? Em um teste de dicção. Se você vai trabalhar atendendo clientes, né? Então você tem que saber falar corretamente as palavras. O que mais que vai acontecer nessa história toda? Você pode também fazer um exercício de dinâmica de grupo. O que que é uma dinâmica de grupo? É um exercício em grupo onde o seu talento vai ser observado, onde as pessoas, né, as pessoas que estão ali fazendo a parte de separação ali, né? As pessoas vão estar observando e vão escolher os profissionais, vão ver os seus talentos, né? Vão medir, né, o seu talento ali dentro daquele processo para poder falar se você está apto ou não, qual que é o talento necessário, se você precisa ser um líder, se você precisa ser um liderado, se você precisa ser uma pessoa proativa, né? Se você precisa ser uma pessoa mais calma. Então, você vai ser escolhido por vários e vários procedimentos. Isso é o processo de seleção. E no processo de seleção, as pessoas às vezes esquecem, né? E nesse processo de seleção ainda você tem exame médico, exame médico, professor? Sim, exame médico. Porque quando você é escolhido e a empresa te manda fazer o exame médico para poder registrar você como funcionário, se você tiver alguma doença que você não sabe, alguma coisa pode impedir você de ser contratado, né? Existem coisas, né, que ainda podem barrar, não sei se
for um trabalho que você precisa pegar peso, por exemplo, ou que você precisa se abaixar, levantar, né, alguma coisa do tipo, que você fica sentado o dia inteiro na mesma posição e vou descobrir que você tem problema na coluna, pode ser que você perca essa vaga por isso. É um emprego que você precisa se locomover e você, sei lá, descobre-se que você tem um problema no joelho, por exemplo. Então, gente, tudo isso ainda está dentro do processo de seleção. É, exame psicotécnico. O exame psicotécnico, né, para muitas vezes, né, criar um perfil psicológico da pessoa, tudo isso vale e tudo isso está incluído no processo de seleção, tá, gente? É assim que funciona. E qual a importância do processo de recrutamento e seleção? Pessoal, quando a gente fala de importância, né? Olha só, quando existe dificuldade na atração dos candidatos adequados, o grande desafio é garantir que os valores e a maneira de trabalhar do candidato tenham a ver com a cultura organizacional e a contratação for por profissionais que não se encaixam em sua estrutura ou que permaneça pouco tempo após a contratação, os indicadores tendem a demonstrar que o resultado deste processo foi negativo. Então vamos lá, vamos traduzir isso para o português. Primeiro, vamos começar ali do começo. Pessoal, pessoas desempregadas tem muito no mercado de trabalho. Mas muitas vezes acontecem, né, de pessoas estarem desempregadas, mas também não quererem trabalhar, entendeu? Ou não se encaixarem na cultura da empresa. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar numa empresa que tem uma cultura mais jovem, e a pessoa for uma pessoa que tem uma pessoa tem um talento muito antiquado, ela não vai se encaixar perfeitamente ali. A pessoa que tem que conhecer tecnologia, mas a pessoa não é aberta para isso, vai se encaixar também. Então, o profissional e a empresa tem que ser um encaixe assim, ó, perfeito, tá, gente? Para que esse encaixe, para que essa relação profissional e empresa seja duradoura. Porque se você não se encaixar ali na empresa, você vai acabar sendo um peixe fora d'água. Você não vai se sentir bem. Com o tempo, você vai desanimar. Aí pode ser que você seja mandado embora da empresa ou você mesmo peça demissão. E quando um profissional é contratado, ele não se encaixa, ele sai daquela empresa pouco tempo depois, né, um mês, 2, 3 meses depois, isso é um processo que foi negativo, ou seja, que ao invés de dar certo, ele deu errado. Contratou-se um profissional que não se encaixava, saiu. Então, todo o processo de recrutamento, ele tem como objetivo contratar profissionais na maioria das empresas, tá, gente? Não vou falar que isso acontece em todos os lugares, mas contratar profissionais de longo prazo. Por exemplo, você pega aí uma empresa que às vezes você encontra profissionais que trabalham lá 10, 15, 20 anos, mas não é um ou dois, são muitas pessoas que trabalham lá há muito tempo. Ou seja, quer dizer que a pessoa se encaixou tão bem ali naquele meio e ela se deu tão bem ali que ela não sentiu vontade de sair e ela está ali há muito tempo. Então, isso é um processo de seleção positivo. E essa é a importância de você ter esse processo hoje. Hoje não temos espaço, né, para processos seletivos ruins. Hoje não temos espaço para situações assim negativas. Então, esse processo é importante e ele deve ser estudado para que o tiro seja certeiro, porque quando você começa um processo seletivo, isso custa dinheiro, gente. Por que custa dinheiro? Porque as pessoas que vão trabalhar fazendo esse processo vão gastar tempo com isso, na separação de currículos, para ligar para o profissional, para fazer a entrevista, isso gera tempo. E tempo é dinheiro, certo? Então, o profissional foi lá, entrevistou, selecionou, você gastou com o exame médico desse funcionário,
que normalmente não é barato, você gasta com testes, você gasta espaço, você imprime coisas, você gasta energia, você paga imposto para registrar, né, esse profissional e você paga o salário desse profissional. E os primeiros dias dessa pessoa na empresa não vão ser dias de alta produtividade, porque ela vai estar começando naquele momento, ela não vai conhecer, ela vai precisar ser treinada. Então, pessoal, a empresa, quando contrata um profissional, ela demora para ter um retorno daquela pessoa. Às vezes, tem empresas que demoram até mais de 6 meses para isso. Tem outras empresas que são mais rápidas. Mas, de todo jeito, isso acontece de alguma forma. Então, se um profissional entra e sai rapidamente, a empresa teve um determinado prejuízo. E esses prejuízos que devem ser evitados. Beleza? Pessoal, e o recrutamento e seleção basicamente é isso. Porém, nas próximas videoaulas eu vou passar para vocês em detalhes cada parte desse processo. A gente vai estudar um pouco sobre a separação de currículos, sobre a entrevista, sobre dinâmica de grupo. Eu vou ensinar para vocês o que é um teste psicotécnico, quais são os exames que tem no exame médico, em várias empresas, entendeu? A gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Aqui foi a primeira parte, certo, galera? Gente, então eu fico por aqui nesse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula e semana que vem tem mais, beleza? Daqui a pouco também vai ser lançada aí uma aula de inglês, beleza, galera? Pessoal, um bom final de semana a todos, boa semana. Eu fico por aqui e tchau para vocês.